Após a vitória sobre a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro, o presidente Alessandro Barcelos esteve na zona mista concedendo entrevista coletiva para a imprensa. E durante a entrevista do presidente, um cara começou a gritar na zona mista. Confere aí. É um momento, opção e cláusulas do contrato que serão obedecidas, né? E isto fala em prazo também. Essa voz que você ouviu é do Tyson, que estava passando pelo local e acompanhou de longe a entrevista do presidente e resolveu mandar um recado. O recado, bem-humorado do Tyson, mostra um ambiente que está mudando ao longo das últimas semanas. E não só para o capitão do Inter, mas também para Edenilson, o que pode fazer com que o planejamento mude um pouco pensando no ano de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre a situação de Tyson, capitão do Internacional, que entrou no segundo tempo mais uma vez na partida contra o Ceará e vive uma situação de indefinição sobre o seu futuro. Ele tem contrato com o Inter até o mês de abril, ou seja, a partir do próximo mês ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Na verdade já está valendo, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, mas não tem o seu futuro encaminhado, não sabe para onde vai jogar, se vai permanecer no Internacional. E esse vídeo que eu mostrei na abertura, dele brincando com o presidente, fala que eu vou renovar, mostra um ambiente que está melhorando para o jogador em relação principalmente ao que a gente via alguns meses atrás. Principalmente pós-eliminação contra o Melgar, o Tyson viveu um momento muito complicado. Não só dentro de campo, porque ele entrava e não conseguia desempenhar, ele entrava e jogava muito mal, o que obviamente era percebido por comissão técnica, era percebido por direção, que começou a cogitar a possibilidade de, inclusive, rescindir o contrato do Tyson antes do fim, já nessa troca de temporada de 2022 para 2023. Ao longo das últimas semanas, a gente tem acompanhado uma melhora no Tyson. Ele passou por uma tragédia familiar há cerca de 2-3 semanas atrás, quando perdeu o pai, que estava com uma doença bem complicada já há algum tempo. E de lá para cá a gente tem observado também no ambiente do Internacional o Tyson mais leve, mais brincalhão, mais focado até. Tanto que o Tyson, nos últimos jogos, tem entrado bem, ou pelo menos tem entrado melhor do que antes. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo é um jogo em que o Tyson entra e joga muito bem. A própria partida contra a equipe do Ceará, ele entra no segundo tempo e até dá uma boa resposta. Isso tudo, obviamente, boas atuações, melhoram bastante o ambiente dele com o clube e dele com a torcida. E eu queria falar sobre isso. A partida contra o Ceará, ela foi simbólica, ela foi significativa pelo fato de que o Tyson esteve longe de ser vaiado durante o jogo. É verdade que tinha pouca gente no Beira-Rio, 10.500 pessoas, mas quando se chama o Tyson, o estádio aplaudiu, o estádio apoiou. Isso, cara, já é um marco bem importante para a gente pensar no ambiente do jogador no clube. Além do Tyson, o Edenilson também passou por um processo muito parecido e foi aplaudido na partida dessa quarta-feira no Beira-Rio. Também é outro jogador que está melhorando o ambiente. Dentro de tudo isso, a melhora do desempenho do Tyson, a melhora na relação dele com o torcedor e na relação dele com o ambiente do clube. O Tyson estando mais leve e focado, hoje, aqui no CT Parque Gigante, aqui nos bastidores do Internacional, se cogita sim a possibilidade de renovação contratual com o jogador ou de ampliação contratual do jogador, por mais meia temporada até o fim do ano. É um cenário que antes não era desenhado pelas pessoas que a gente conversava no Inter. E agora até é. Eu não estou dizendo que o Tyson vai renovar, mas eu estou dizendo que hoje, no horizonte do jogador, que, por exemplo, e aí a gente deu essa informação há algumas semanas, deve receber uma sondagem muito forte do futebol árabe. Tem a possibilidade, ele mesmo já falou abertamente sobre isso, de buscar já um encaminhamento para a reta final de sua carreira. Hoje está também no horizonte dele a possibilidade de renovar contrato com o Internacional. É algo cogitado nos bastidores. E a gente percebe uma mudança de discurso, não só em relação ao Tyson, tá? Mas também em relação ao Edenilson, que também tem tido um ambiente bem melhor, tá? Na torcida também, ele não foi vaiado contra o Ceará, como eu disse, mas também internamente. Vou citar um exemplo. O Mano Menezes, aquela vez numa entrevista ao Jogo Aberto da TV Bandeirantes com a Renata Fã, ele disse que o Edenilson estava querendo sair, que o Edenilson havia pedido para ele, comunicado, que queria sair no fim do ano. Hoje essa possibilidade de saída do Edenilson ela é muito mais desmentida do que admitida.
O presidente Alessandro Barcelos, por exemplo, na entrevista coletiva após o jogo contra o Ceará, diz: o Inter espera o Edenilson para a próxima temporada. E hoje sim, se fala, e eu diria que a tendência é de o Edenilson permanecendo no Internacional para o próximo ano. Pelo menos no que está no horizonte agora. Por quê? Para ele sair, tem que vir uma proposta boa. Nenhuma proposta ameaçou chegar para o Internacional ainda em relação a esse jogador. Então, essa mudança de ambiente está mudando também algumas ideias do Internacional para a próxima temporada e mudando algumas tendências para o que vai ser o planejamento do Inter no ano de 2023. Enquanto isso, Tyson colocou o presidente na parede. Presidente, fala que eu vou renovar. Por enquanto, não tem ainda nenhuma negociação avançada para a renovação, até onde a gente sabe. Mas já começa a existir o interesse do Tyson, que antes não era tão aberto, explícito, e também começa a haver um pequeno interesse ou uma possibilidade do Internacional optar por essa ampliação contratual. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!